Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. É um prazer ter toda essa audiência aqui, que a gente está percebendo hoje, transmitindo simultaneamente pelo Hangout do Google e também fazendo a primeira experiência via Facebook. A vocês todos do Facebook, meu nosso muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Fernando Bertetti, eu sou diretor da Academia Laí Ribeiro, jornalista especializado na área da saúde. E é mais uma vez com grande prazer, com grande honra, que nós anunciamos aqui o nosso Hangout desta noite, onde o tema é vitamina D3, o hormônio esteroidal mais importante do corpo humano. Essa frase ela é impactante, e o Dr. Laí Ribeiro, que é o nosso convidado, ele vai explicar a importância e os detalhes dessa frase. A Academia Laí Ribeiro, com patrocínio exclusivo da Nutrigenes, suplementos nutricionais, promove, então, periodicamente, hangouts relacionados à área da saúde, qualidade de vida e bem-estar. Em média, a cada 45 dias, nós estamos aqui com vocês através da internet. Você já pode enviar a sua pergunta, embora nós já tenhamos aqui mais de 600 perguntas, mas mande a sua pergunta, se ela for realmente importante, o Dr. Laí Ribeiro vai respondê-la aqui. Perguntas diferentes sobre o tema vitamina D3, logicamente nós não vamos selecionar. A partir de agora, então, pessoal, de todo o Brasil e do mundo, a Nutrigenes está com uma super promoção em todos os produtos relacionados à vitamina D. Você entra lá no site e o cupom Vitamina10, você já tem o seu desconto. Mas vamos para a parte que interessa, a nossa abertura oficial do Hangout aqui. Ouvir o Dr. Laí Ribeiro é sempre um privilégio, pois além de estar sempre na vanguarda, sua sabedoria e conhecimento são incomparáveis, com rara habilidade de comunicação, atualização e pesquisas constantes, proporciona a quem o ouve ou assiste o aprendizado que transforma vidas. Vamos relembrar então um pouco do currículo do Dr. Laí Ribeiro. Ele é médico, cardiologista e nutrólogo, autor de 38 livros, sendo eles 15 best-sellers, 26 deles são traduzidos para outros idiomas e estão disponíveis em mais de 40 países. É autor ainda de mais de 100 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. Viveu 17 anos nos Estados Unidos e trabalhou em 3 universidades locais, Harvard Medical School, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Além disso, foi diretor médico da Merck Sharp & Dohme e diretor executivo, chegando à vice-presidência da Ciba Corporation, hoje laboratório Novartis. Atualmente trabalha em vários países da América do Sul, América Central, do Norte e na Europa, ministrando conferências e workshops sobre desenvolvimento pessoal e profissional, além de cursos voltados para médicos, na área de prevenção de doenças e modulação hormonal bioidêntica. Nos últimos anos, o Dr. Laí produziu mais de 130 DVDs com conteúdo profundo sobre a área médica, sobre a área da medicina. Senhoras e senhores, a palavra agora é com o Dr. Laí Ribeiro. Muito obrigado, Bertetti. É um prazer muito grande, mais uma vez, estar aí com você, telespectador. Agradeço pela presença. Sei que não é fácil, você deve ter trabalhado o dia todo e está aí nos ouvindo. Tem, inclusive, gente da Europa, lá já é bem mais tarde. Muito obrigado pela audiência. Quero começar com uma mudança de paradigma. A Ptolomeu achava que a Terra era o centro do sistema solar. E muita gente acreditou nisso durante muito tempo. Até que veio um indivíduo chamado Nicolau Copérnico e disse: não, o sistema não é geocêntrico, ele é heliocêntrico. É o Sol que está no centro do sistema solar, e não a Terra. Depois dele veio Kepler, confirmando isso, e finalmente Galileu Galilei foi o cara que verbalizou isso para o mundo, e por causa disso ficou preso em prisão domiciliar para o resto da vida, porque ele estava blasfemando, já que na Bíblia dizia que a Terra era o centro e não o Sol. E quando foi questionado, ele quis mostrar, através do telescópio que ele tinha, e aí seria fácil, em 2 minutos, explicar por que era o Sol e não a Terra, mas o cardeal que foi lá visitá-lo não se propôs, rejeitou a olhar por essa luneta. Então eu parabenizo você por estar aqui olhando esse telescópio junto comigo.
Porque primeiro nós vamos fazer uma grande mudança de paradigma. Você já ouviu falar muito da vitamina D. Só que a vitamina D, quando foi descoberta, ela foi classificada erradamente como vitamina. Na realidade, ela é um hormônio. O que é uma vitamina? O que é um hormônio? E por que ela não é uma vitamina? Vitamina é algo que o nosso corpo não fabrica. O ser humano não tem habilidade de fabricar vitamina C. Ou você ingere vitamina C, ou você não a tem. Não tem outra possibilidade. Hormônio é uma substância que é produzida pelo próprio corpo, numa área que se chama geralmente glândula, e vai atuar em áreas diferentes, e vai viajar via sangue. Você vai ver aqui que a vitamina D tem várias etapas. O processo começa na pele, onde o colesterol gera uma substância chamada 7-deidrocolesterol, que é um provitamina. Essa provitamina, sobre a ação do raio solar, e não é qualquer raio solar, é o raio solar beta, ou B, ou beta, porque tem o A, tem o B, tem o C. O raio solar B é o raio que vai atuar nesse 7-deidrocolesterol e vai formar uma substância chamada colecalciferol na pele. Essa substância, então, vai ser levada ao fígado e lá ela vai ser transformada na chamado calcidiol, que em bioquímica é o 25-hidroxi-D. Ela, então, é levada aos rins e a outras partes do corpo, principalmente nos rins, ela é transformada em calcitriol. Então, eu começo com o 7-deidrocolesterol, vou para colecalciferol, vou para calcidiol, vou para calcitriol. E agora ela vai atuar onde? Em todo o corpo. Praticamente todas as células do corpo têm receptor para o hormônio D. Eu vou passar a chamar de vitamina, porque mesmo que você agora sabendo, é costume a gente falar vitamina. Desde que ela foi descoberta em Wisconsin, a ideia de que ela existia começou em 1600, porque eles percebiam que pessoas que viviam em guetos das cidades, eles tinham as pernas tortas, porque uma criança que não recebe o raio do sol, ela não tem jeito de ela produzir vitamina D. E ela não produzindo a vitamina D, ela desenvolve uma doença chamada raquitismo. Então, quando os seres humanos começaram a se conglomerar em cidades, começou a aparecer. Quando eu morava no campo, não tinha esse processo, porque todo mundo tinha direito ao sol. Mas quando eles viviam em guetos e tinham pouca luminosidade onde eles viviam, as crianças começaram a entortar as pernas. E isso já em 1600 e pouco, alguém identificou isso como sendo raquitismo. E por muitos e muitos anos, até bem recentemente, o conceito médico que nós tínhamos é que vitamina D era boa para os ossos, ponto. Hoje nós sabemos que a vitamina D é um fator que mexe com muitos genes, um número enorme de genes são controlados pela vitamina D. Então, ela atua em inúmeras patologias. Ela tem um papel muito grande na prevenção e no tratamento do câncer, na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares, na prevenção e tratamento de diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, na prevenção e tratamento de doenças autoimunes. Então, cada vez mais vai se descobrindo coisas a respeito disso. Se você olhar no PubMed, você vai ver que existe 44 mil artigos científicos sobre a vitamina D. Se você acha que isso aí não deve atuar nisso, você vai lá e atua. Ela não deve atuar na microbiota intestinal, você vai lá e atua. Então é impressionante o que está acontecendo. Então, se você falasse para você assim, vai ser lançado no mercado amanhã uma pílula milagrosa, pílula essa capaz de prevenir e tratar câncer, prevenir e tratar doenças autoimunes, prevenir e tratar infecções, e etc, 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 e que não tem nenhum efeito colateral importante, você vai dizer essa pílula é milagrosa. Eu digo, mas essa pílula já existe.
E ela foi dada por nós pela natureza, por Deus. É o Sol. Em 1903, o Dr. Finsen, dinamarquês, um fotobiologista, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por mostrar que o Sol curava. O Sol curava tuberculose, o Sol curava sífilis, o Sol curava psoríase. E foram criados os chamados solários. Então, uma pessoa tinha uma doença grave, ela tinha uma infecção grave, ela era levada para um hospital chamado solário, que era um lugar geralmente isolado, onde batia muito sol, e a pessoa ficava internada ali tomando banho de sol para se curar. Isso até 1928, quando foi descoberta a penicilina. Alexander Fleming descobriu e praticamente entrou no mercado mundial em 1940. Então, quando introduziu a insulina, o uso do sol como cura deixou de ter essa ênfase que eu estou falando. E bem mais tarde, por volta dos anos 50, 60, foi introduzido no mercado os filtros solares. E foi desenvolvido esse conceito, onde a maioria das pessoas tem o que se chama heliofobia. Não sei se é seu caso, mas a maioria tem medo do sol. Enquanto os nossos avós, o seu avô, a sua avó, o seu bisavô, ele não fazia uso de filtro solar, porque não tinha na época, e ele não ficava preocupado com o sol, não. Ele trabalhava no campo, a maioria das pessoas trabalhavam no campo, e não nas cidades, e eles ficavam no sol o dia inteiro. Aliás, nós ainda temos. Você pega um pescador lá em Fortaleza, que sai às 5 horas da manhã para pescar e volta às 4, 5 horas da tarde. Pesca o dia inteiro, 365 dias por ano, e está pescando lá há 15, 20 anos. Você acha que o pescador sai para pescar o dia inteiro no mar e leva filtro solar? Ele não sabe da existência disso. E ele também não está preocupado com tudo isso. Então, eu não quero dizer nem 8 nem 80. Eu não vou jogar o filtro solar fora, mas também eu não vou usá-lo abusivamente. Entendeu? Eu não vou dizer para você que você tem que ficar no sol o dia inteiro. Quando eu falo helioterapia, eu falo o uso inteligente do sol. Esse é isso que nós precisamos ver. É como é que se usa de uma forma inteligente o sol. Porque quando nós usamos de uma forma inteligente o sol, nós vamos gerar vitamina D, isso vai baixar o colesterol, vai tratar a pressão alta, vai tratar a hipertensão, vai prevenir melanoma. Como? Tem inúmeros estudos mostrando que a pessoa que toma sol regularmente tem menos melanoma. Eles fizeram um estudo na Inglaterra, pelos Correios. Tem aquele funcionário do Correio que é o entregador de carta, que você conhece aqui no Brasil como carteiro, e tem aquele que faz o serviço burocrático e nunca sai de dentro dos Correios. Então, vamos ver quem tem mais melanoma. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui. O melanoma é um câncer de pele raro. Só menos de 10% dos cânceres de pele são constituídos por melanomas. Só que quase 90%, mais de 85%, quase 90% das mortes por câncer de pele é por melanoma. Então, eles fizeram um estudo nos Correios. Aquele carteiro que ficava no sol o dia inteiro entregando carta e aquele indivíduo que era burocrata e ficava dentro dos Correios trabalhando. Quem tinha mais melanoma? Adivinha? Quem ficava dentro, trabalhando burocraticamente. Não aquele que está lá no sol, carregando a carta o dia inteiro. Fizeram um estudo em navios, em marinhas. Tem aquele marinheiro que trabalha no convés do navio e tem aquele que é cozinheiro, que trabalha no porão do navio. Quem manifesta mais melanoma? Aquele que trabalha em cima, lá tomando sol o dia inteiro? Ou aquele que fica lá na cozinha, lá no porão cozinhando? Quem fica lá no fundo cozinhando. Olha que coisa interessante. Então, aí começaram a estudar o seguinte, estudar a Terra. Onde tem mais câncer, onde tem menos câncer, onde tem mais doença, onde tem menos doença. Então, como você sabe, a Terra é redonda. E aqui no meio dela passa uma linha imaginária que se chama Equador. E quando vou tanto para o norte quanto para o sul, você pode afastar do Equador 90 graus. Aqui está o Polo Norte, aqui está o Polo Sul. Então, 90 graus. Então, aqui tem 0, 10, 20, 30, 40,
até 90. Menos 10, menos 20, até 90. Quanto mais você se afasta do Equador, menos sol existe, porque o sol bate de uma forma inclinada, até chegar lá no Polo Norte ou até chegar lá no Polo Sul. E quanto mais se afasta do Equador, mais câncer existe, inclusive melanomas. Ou seja, quanto menos sol eu tomo, mais doenças eu tenho, mais pressão alta, mais colesterol alto, mais diabetes, mais o chamado SAD, SAD, que é a doença afetiva sazonal, que é a pessoa que entra, por exemplo, na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, durante o inverno, a pessoa entra em depressão profunda, tem que ser tratada com luz artificial, por causa da falta da vitamina D. E por que você gripa na época do inverno? Você já parou para perguntar por que a maioria das vezes você gripa no inverno? A principal razão que você gripa no inverno, claro que as pessoas às vezes se juntam mais, facilita a propagação da virose. Mas a principal razão é que a produção da vitamina D oscila com a estação do ano. Quando você está no inverno, com a mudança do ângulo da Terra, você não produz a mesma quantidade de vitamina D3 que você produz quando está no pico do verão. Qual mês que você nasceu? Faz uma diferença muito grande, porque se a maior parte do período que você ficou no útero da sua mãe era um período de sol, de verão, você nasceu com mais saúde do que se a maior parte do tempo que você passou no útero da sua mãe era a época de inverno. Então, eles fizeram, por exemplo, pacientes que com 30 anos de idade desenvolveram esclerose múltipla. Fizeram um estudo retrospectivo para ver que mês que tinha nascido, isso nos Estados Unidos. E lá o mês, aqueles que nasceram no mês de maio, no caso lá, que quando é inverno aqui é verão lá e vice-versa, né? Você entende por que no Natal aqui é calor e em Nova York é frio, já que lá é terra, aqui também é terra. Onde a terra estiver, Nova York está e São Paulo está. Mas por que aqui é calor em dezembro e lá é frio? Porque a terra tem um tilt. Então, é o eixo da terra que desviou. Hein? Então, se nós pegarmos a terra aqui e formos olhando do Equador para cima, do Equador para baixo, isso chama latitude. É muito importante. Você vai produzir mais ou menos vitamina D dependendo da latitude onde você mora. Se você é um indivíduo que mora no Rio de Janeiro e tem uma pele negra e muda para Montreal, você provavelmente vai ter uns 8, 10 anos que você não vai ter problema. Mas a partir daí, você começa a ter problemas gravíssimos, porque aí acaba a reserva da vitamina D que você pegou no Rio de Janeiro. Porque uma pessoa de pele negra, para morar no Canadá, é muito complicado. É uma questão só de tempo, ela adoece. Porque ela não tem condições. Aquela latitude não serve para ela. Se você vai na região do Equador, a pele é mais escura. Você vai na África, por exemplo, a pele é negra. Se for feito para receber mais sol. E eles precisam receber mais sol. Um indivíduo daquele que muda para a Inglaterra, ele já começa a ter problemas. De todos os aspectos, porque a vitamina D tem uma ação tão importante na expressão gênica, a quantidade de doenças que você pode gerar é uma coisa absurda pela falta da vitamina D. O que faz você produzir mais ou menos vitamina D é o lugar onde você está, é a estação do ano, se é verão, se é inverno, se é outono, se é primavera, é a hora do dia que você toma sol. Eu sei que isso te vai chocar muito, mas a melhor hora para você tomar sol é meio-dia, porque meio-dia você tem mais raios B chegando à estratosfera e chegando à superfície da Terra. O Sol, ele emite 3 tipos de raio ultravioleta. Ele emite o C, que tem de 200 a 290 nanômetros. Nanômetro é quando eu pego o metro, divido ele em 1 bilhão de vezes. Cada pedacinho é um nanômetro. Então, entre 290 e 290 é o comprimento de onda do raio C. O raio ultravioleta C não atinge a superfície da Terra. Ele fica na estratosfera
Lá existe uma camada de 30 e 35 quilômetros de ozônio que segura esse raio. Eu sei que a camada de ozônio vem sendo destruída aos poucos. Por enquanto, nós só afetamos 5% da camada de ozônio e ela ainda não está perturbando isso, ou seja, você continua preso lá. Do que chega à nossa pele, 95% é raio ultravioleta A. Só 5% é raio ultravioleta B. O raio ultravioleta B pica no meio-dia, em ponto, entre as 10 e as 2. Entre as 10 e as 14. É a melhor hora para você tomar sol. Porque é quando o raio B está ali. O raio A, ele está o dia inteiro. Então, se você for na praia às 5 horas da tarde, você pega o raio A. O ar livre, não precisa ir à praia. Se você for às 8 da manhã, você pega o raio A. O raio A, tem dois tipos de raio A. Tem o A2 e tem o A1. O A2 vai de... o B vai de 300 a 320. O A2 vai de 320 a 340. E o A1 vai de 340 a 400 nanômetros. Então, quanto maior o comprimento de onda, mais ela penetra. 5% dos raios solares que batem na nossa pele são B. Eles atingem a epiderme, não passa daí. 95% dos raios solares que atingem a nossa pele são A. E eles atravessam a epiderme e chegam na derme. Eles são os que causam manchas solares, eles são os que causam rugas, eles são os que causam forte envelhecimento. Então, se você recebe uma carga de UVA, você recebe você envelhece mais rápido a pele. O UVB, ele faz eritema, ele faz ficar vermelha a pele. E se você receber UVB demais, que é o que produz a vitamina D, você pode ter queimaduras, que nós não recomendamos de jeito nenhum. Isso é um negócio muito sério. Se você tem uma pele clara, você com 8 minutos de sol por dia, é mais do que 2, 3 vezes por semana, é mais que suficiente para você abastecer a vitamina D3 que você precisa. Bom, então deixa eu explicar para você o que é um MED. MED. Um MED é o seguinte, se você chegar no pico do verão, na sua cidade, onde você mora, se você mora num prédio, numa casa, você vai lá para o telhado, lá para o terraço, meio-dia em ponto, com um cronômetro na mão, e você vai ver quanto tempo você leva ao meio-dia, no pico do verão, para sua pele começar a ficar vermelha, começar a ter eritema, não queimar, ficar vermelha. Então, gastou, vamos supor, 30 minutos. Então, o meu médio é 30 minutos. Se eu passar um fator de proteção solar 8, eu multiplico isso 8 vezes. Então, eu vou ter 4 horas me protegendo do UVB. Se eu passar 15, você vai multiplicar isso. São 8 horas. Se eu passar 30, são 16 horas. Aí você começa a ver a falta de bom senso. Por que S30, que vai me dar uma proteção de 16 horas, se não tem lugar no planeta que eu possa tomar sol 16 horas seguidas? Então você vê que não faz sentido. Eu uso um FPS 50. Se não tivesse nenhum problema, tudo bem. Mas os filtros solares são feitos de produtos químicos. E existem produtos químicos que já foram abolidos na Europa, já foram abolidos no Japão, já foram abolidos nos Estados Unidos e continuam comercializados no Brasil. Um deles é o MBC, 4-MBC. Esse 4-MBC, ele é um produto que tem estrogenicidade. Ele entra no seu corpo, ele é absorvido e ele funciona como hormônio feminino. Isso pode causar problemas. E se você sobrecarrega nesse filtro solar, mesmo debaixo da maquiagem, no caso da mulher, que nem vai tomar sol, porque o carro está parado na garagem, você entra no seu carro, dirige para o seu trabalho, fica lá o dia inteiro e volta à noite, você não tomou sol nenhum, a lâmpada não tem UVB, a não ser que você compre uma lâmpada UVB. Isso existe no mercado, mas não é essa lâmpada fluorescente que você tem aí em você. São lâmpadas especiais, caríssimas,
elas custam nos Estados Unidos por volta de $300, R$ 1.200, você compra um UVB. Pessoas que têm depressão durante o inverno, elas são tratadas com UVB. Então, elas são a chamada light therapy, terapia da luz, onde elas recebem essa radiação. Então, o MED é isso. Só que quando eu quero proteger o filtro solar, com filtro solar, eu estou preocupado também em proteger contra o UVA. Porque o UVA, ele penetra mais profundamente, ele envelhece a pele, ele causa rugas. Só que a maioria dos filtros solares brasileiros não tem um largo espectro. Eles não protegem também o UVA. Eu vim falando nisso tem 15 anos. E todo mundo achava que eu era louco no começo. Está na literatura. Eu só vou lá e busco a informação. Então, se você comprar 10 filtros solares ali na esquina, na sua drogaria aí da esquina, você vai ver que provavelmente todos os 10 ou 9 deles não têm a proteção UVA. Porque quando um filtro solar tem a proteção UVA, ele tem o PPD. O PPD é o parâmetro que determina quanto de proteção tem de UVA. Então, a regra internacional é o seguinte: se você tem um FPS de 30, você tem que ter pelo menos 1/3, 10 de PPD. Então, eu tenho que ter o FPS e o PPD. Você não pode se preocupar só com o FPS. Você tem que se preocupar também com o PPD. Então, o FPS, vamos supor um FPS de 8. Aqueles 30 minutos que você gastou lá para começar a ficar vermelho, agora você vai multiplicar por 8, são 4 horas. Isso vai permitir você ficar 4 horas no sol sem ficar vermelho. Só que ele bloqueia 97,5% da sua produção de vitamina D. Você tem que ver se vale a pena. Eu não estou dizendo que você é para ir para a praia e se torrar. Não, não é isso não. Eu estou dizendo que você tem que ir sem filtro solar, deixar os seus 8, 10, 12 minutos, o que for, dependendo da cor da sua pele. O Dr. Thomas Fitzpatrick, professor de Harvard, dermatologista, em 1975, ele criou a escala de Fitzpatrick, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem o 1, é aquela pessoa bem clara, bem branquinha, de olho azul. Ela nunca bronzeia, ela queima. Ela vai para o sol, ela queima, ela não bronzeia. E você tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. O 6 é aquele que bronzeia, mas não queima. Você não vai ver um indivíduo com pele negra com queimadura de sol. Isso não existe. Ele pode ficar 10 vezes mais de tempo lá do que o que ficou 1. Ele vai bronzear mais ainda, mas ele não vai queimar. Então, o Fitzpatrick mostrou que a produção da vitamina D depende muito da sua pele, depende da estação do ano, depende de onde você mora, qual é a latitude, depende da sua idade, porque à medida que você envelhece, você vai diminuindo a sua produção de vitamina D. Um indivíduo de 70 anos, comparado com um indivíduo de 20, um indivíduo de 20, tomando o mesmo sol que um indivíduo de 70, ele produz 4 vezes mais vitamina D. Não só porque a pessoa idosa tem menos 7-deidroxicolesterol na pele, como a pessoa idosa vai perdendo a 1-alfa-hidroxilase, que é a enzima que transforma o 25-hidroxid-D, que é o calcidiol, em 1,25-hidroxid-D, que é o calcitriol. Isso dá predominantemente no rim. Acreditava-se antigamente que isso só acontecia no rim. Hoje nós sabemos que isso ocorre no corpo inteiro, mas predominantemente no rim. Então, como nós fugimos do sol, nós temos heliofobia, nós não sabemos usar o sol de uma forma inteligente, e além disso, nós passamos filtros solares, que na maioria das vezes, bloqueia o UVB e não deixa produzir a vitamina D, e não bloqueia o UVA. Então, apesar de nós vivermos num país tropical como o Brasil, se você fizer análise do sangue, que hoje o SUS faz, do 25-hidroxid-D, você vai perceber que mais de 80% a 90% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D. Isso causa uma série de consequências. Causa uma doença chamada osteomalácia, que eu posso responder durante as perguntas, causa uma doença chamada osteoporose,
causa uma dor que muitas vezes é confundida com fibromialgia. Se você tem um diagnóstico de fibromialgia, provavelmente você tem deficiência de vitamina D, porque a sintomatologia é muito parecida. E tudo indica que é fibromialgia, só que aquela dor muscular, aquela dor óssea, sabe aquela dor que quando você aperta o osso e dói? Doutora, minha dor é profunda. Essa dor profunda que quando você aperta o externo aqui, o peito, dói. Essa dor é de uma doença chamada osteomalácia. Osteomalácia é quando o periósteo, a capa que cobre o osso, está inflamada. Sabe por que o periósteo inflama? Por falta de vitamina D. Vitamina D é anti-inflamatório. Então você começa a ver o seguinte: vitamina D é extremamente barata. Você tem que conversar com o seu médico, ver a dose, etc. e tal. Extremamente, praticamente não tem nenhum efeito colateral nas doses certas, que você tem que aprender a usar. As pessoas que são consideradas mais saudáveis nos Estados Unidos foram consideradas, são salva-vidas das praias de Miami, e eles chegam a ter 115, 120 nanograma por ml de 25-hidroxid no sangue, ou seja, dose que a gente considerava altíssima. O Dr. Michael Hollick, que é a maior autoridade em vitamina D no mundo, foi ele que desenvolveu o teste para medir a vitamina D, quando ele estava na Universidade de Wisconsin. Hoje ele está na Universidade de Boston. Tem inúmeros trabalhos e livros publicados. Ele crê que você pode chegar até 150 nanograma por ml de vitamina D sem nenhuma consequência maior. Mas isso você tem que discutir com o seu médico, tá bom? Nós não estamos aqui para receitar, nós estamos aqui para apresentar teorias e discutir esses detalhes. Então, o meu tempo aqui está acabando, eu só tenho mais um minuto, eu vou parar por aqui e vou deixar, e só quero comentar mais duas coisinhas. Quando você estiver andando e o sol estiver batendo e a sua sombra for maior que você, se você tem 1,80 m, a sua sombra tem 1,90 m, você vê que ela é maior do que você não está produzindo vitamina D. O ângulo que está batendo, isso é muito fácil de entender. Mesmo que você esteja na praia, tem sol, mas a sua sombra ficou maior que você. Pode ver que lá pelas 3h30, 4 horas da tarde começa a acontecer. Aí você, a partir daquele momento, não produz vitamina D mais. Tá? E outra coisa, o raio benéfico, que é o que produz a vitamina D, ele não passa pelo vidro. Então, se você tem um lugar na sua casa que você gosta de ficar sentado, que tem uma janela, que tem uma vidraça, que tem uma cadeira ali onde você gosta de ler os seus livros, aquilo ali não é um bom lugar para ficar. Você vai ter que mudar o lugar. Porque aquele lugar onde você fica ali, de frente daquela vidraça, e aquele sol entrando, e você até hoje vinha pensando que te fazia muito bem, aquele sol que está entrando ali, aquele raio que está entrando ali, é UVA. UVA causa manchas na pele, causa fotoenvelhecimento, entendeu? E destrói colágeno e causa rugas. Se você está dirigindo o seu carro num dia de sol, e o sol está batendo na janela e ele está entrando no seu carro, aquele sol não é bom. Bloqueie aquilo. Porque aquele sol ali, ele só tem UVA. E o UVA não produz vitamina D nenhuma. Ele só causa problemas como rugas. E se você, dependendo do exagero que isso tem, pode inclusive chegar a causar, inclusive desencadear câncer. Certo? Paramos por aqui. Ok, Dr. Laires, muito obrigado então por esses 30 minutos, 34 minutos da palestra, abordando então o tema vitamina D, o hormônio esteroidal mais importante do corpo humano. Eu queria apenas fazer um parênteses aqui, Dr. Laires. Nós estamos com 21.332 pessoas no Facebook. Queremos agradecer a grande audiência, acabamos de bater o nosso recorde, então, somente no Facebook, tá? Eu não tenho os números aqui do Google, do Hangout, mas 21.332 pessoas. Muito obrigado por essa grande audiência, e as perguntas não param de chegar, as curtidas, os compartilhamentos. Muito obrigado mesmo por essa grande audiência. As pessoas estão reclamando um pouco no Facebook de travamento. Então, a dica que a gente dá:
vai lá para o Hangout do Google, tá certo? Porque está congestionado o trânsito, aí a gente pede um pouquinho de paciência para você, essa grande audiência aqui do Facebook. Doutor Laí, vamos para as perguntas, porque eu sei que o senhor é bastante objetivo, mas vamos lá. O João José Corsi, o senhor João, é de Campinas. Boa noite, doutor Laí. Meu nome é João, de Campinas, tenho 66 anos, sou branco e possuo manchas brancas nos braços, peitoral e ombro. Já consultei vários dermatologistas que disseram que não é vitiligo e que são de origem de ter tomado muito sol no passado e que não tem cura. O problema é que toda vez que eu tomo sol, essas manchas ficam vermelhas, irritadas e coçam. Gostaria de saber a sua opinião se devo continuar a tomar sol ou não. Eu acho, João, que primeiro você teria que pedir ao seu médico para medir os seus níveis de vitamina D3 no sangue. O exame chama 25-hidrox-D. E o ideal é estar acima de 32 nanogramas por ml. Então, hoje nós consideramos, se estiver abaixo de 32 nanogramas por ml, dá problema. Então, muitos dos problemas de pele, incluindo o vitiligo, que é uma doença autoimune, está ligado com deficiência de vitamina D3. Então, o uso de vitamina D3, orientado pelo médico, em doses mais altas, onde ela é usada como nutracêutico, ela trata inúmeros problemas de pele. Nós temos casos de pacientes que estavam prontos para retirar a paratireoide, por um paratireoidismo secundário, que chama, onde, na realidade, era deficiência de vitamina D3, e o médico não tinha pedido o exame, e pedido o exame mostrou-se que estava baixa a vitamina, foi feita a suplementação, e o paratormônio baixou, e o cálcio baixou. Só com a vitamina D3. Não há necessidade da remoção da paratireoide, da cirurgia. Então, um paciente que recebeu uma cirurgia complicada, porque a paratireoide, ela está ligada à tireoide, ela fica atrás, é um pouco complicado para fazer a cirurgia, e às vezes até lesa a tireoide, e não precisou fazer simplesmente porque detectou que havia uma deficiência grave. Já vi gente com 9, com 6 de vitamina D3. O ideal seria bem acima de 32. Hoje, diz que o ideal é entre 40 e 60, em torno de 50. Bom? Ok. A Rosângela Marques, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Helioterapia significa simplesmente ficar mais tempo ao sol? Não, Rosângela, de jeito nenhum. Isso aí é inconsequência. A helioterapia significa o uso inteligente da luz solar. Tem gente, por exemplo, que precisa só de 8 minutos de sol 3 vezes por semana para manter a vitamina D. Agora você fala assim, mas eu quero ficar na praia o dia inteiro. Tá bom. Você vai fazer o seguinte, você primeiro vai lá uns 8 minutos, deixa você carregar o seu corpo com a vitamina D. A partir daí, 8 pode ser para um, 12 pode ser para outro, 20. Quanto mais escura for a sua pele, mais tempo você precisa para carregar a vitamina D. Aí, depois disso, você vai usar um filtro solar, de preferência que tenha um princípio ativo nele chamado tinosorb, que é um princípio ativo que tem um largo espectro, bloqueia UVA e UVB. Você que compra o seu filtro solar em Paris, isso já está lá, embutido. Se você que compra o filtro solar nos Estados Unidos, a maioria já está embutido. Infelizmente, o filtro solar que você compra no Brasil, você tem que olhar o rótulo direitinho, porque costuma ter substâncias lá que são proibidas nos Estados Unidos, no Japão e na Europa, e são permitidas no Brasil ainda. Existem substâncias lá que bloqueiam o UVB, mas não bloqueiam o UVA. E aí tem estudos epidemiológicos mostrando que desde que começou o filtro solar, o melanoma aumentou, e muito. Aí eu digo, mas será que filtro solar causa melanoma? Não é bem diretamente isso. O que acontece é o seguinte, você passa o filtro solar, ele não é de amplo espectro, ele não está protegendo você totalmente, você tem a falsa confiança de que ele está, e você fica torrando no sol. Então, helioterapia é o uso inteligente do sol. Claro, se você é um pescador que desde criança fica 8 horas no sol, é igual o jogador de futebol que joga bola todo dia. Quem vai morrer é aquele cara que não joga futebol já há 3, 4 anos e vai para um churrasco, toma uma cerveja e depois quer bater uma bolinha depois do churrasco. Aí morre no campo de futebol. A mesma coisa acontece aqui.
Quem toma sol todo dia tem resistência ao sol. Agora, quem não toma nunca e vai numa praia, já é perigoso. Entendeu? Então, você tem que dosar, estudar isso com carinho. Bom? Doutor Lair, a Fabiola Oliveira, ela está fazendo a pergunta aqui ao vivo pelo Hangout. Doutor Lair, queria saber se vitamina D3 é importante para a cura do vitiligo, sendo que é uma doença autoimune. O vitiligo hoje, tem gente que questiona se ele é realmente autoimune ou não. A maioria dos pesquisadores acha que é autoimune. Mas vamos no que interessa. O que mostra a literatura, e o Dr. Garland, da Universidade de San Diego, na Califórnia, tem estudos sobre isso, e o próprio Dr. Michael Hollick, de Boston, eles mostram que o uso da vitamina D no vitiligo tem um resultado positivo muito interessante. E como é uma substância que não tem efeito colateral, quer dizer, praticamente não tem, a não ser que seja abusivo nas doses, né? Mas, em geral, não tem. O que você vai fazer é conversar com seu médico e tentar isso. É muito barato. Uma das coisas mais baratas que tem que você comprar na farmácia. E na farmácia ou em suplementação, que vendem pelo Brasil todo. Você tem que ver a procedência também para ver se a empresa é renomada, é séria, né? Porque, às vezes, você vai, mesmo nos Estados Unidos, você entra numa loja de vitaminas e compra vitamina D, depois manda analisar, não tem. Isso é muito importante também, você saber que você está trabalhando com vitamina D. Tá bom? Doutor Lair, José Albuquerque, de Teresina, no Piauí. Um abraço lá ao pessoal do Piauí que está ligadinho com a gente aqui. Por que existe muito mais câncer de próstata na Noruega do que em Hong Kong? Porque Hong Kong está quase na linha do Equador. E Noruega está quase 50 graus acima do Equador. Então, em Hong Kong, tem o sol praticamente o ano inteiro. E a concentração de vitamina D no sangue é muito alta. Enquanto que na Noruega é baixa, já é baixa no verão. Você imagina no inverno. Você tem lá o sol da meia-noite no verão, mas em compensação, durante o inverno, 3 horas da tarde já é noite. Então, o norueguês, por isso que ele tem a pele muito branca, porque ele precisa disso para poder pegar a vitamina D. Mas é absurdo a diferença, principalmente no inverno. Então, no inverno, o que ele faz? Ele entra em depressão, porque tem uma doença psiquiátrica chamada doença afetiva sazonal, que ocorre durante o inverno, onde você tem a deficiência da vitamina D, porque não tem sol. Então, um lugar onde não tem sol por muito tempo, onde não tem luz por muito tempo, esse lugar, as pessoas ficam deprimidas, se envolvem com o alcoolismo. Então, os países da Noruega, da Suécia, da Dinamarca, são os países que mais fazem uso de álcool no mundo, entendeu? Então, eles todos ficam viciados em álcool, porque entram em depressão sazonal, que pode ser tratada não com remédio psiquiátrico, não é, porque não tem nenhuma deficiência de nenhum remédio psiquiátrico nesse caso. Aí a deficiência da vitamina D pode ser tratada com a suplementação com a vitamina D, ou hoje com a tecnologia que permite você comprar uma lâmpada de luz que emite raio B, raio ultravioleta B, e você coloca na sua mesa, onde você trabalha, e aquela exposição faz a sua pele produzir vitamina B. Vitamina D, claro. O raio é B, a vitamina é D. Ok, queremos agradecer a nossa grande audiência aqui, que já está se espalhando pelo mundo todo. Daqui a pouquinho eu vou falar os países que estão nos assistindo. Mas você está assistindo esse Hangout, que é o patrocínio exclusivo da Nutrigenes, é a patrocinadora oficial dos Hangouts do Dr. Lair Ribeiro. E exatamente hoje tem uma promoção especial para toda a linha de produtos da vitamina D no site da nutrigenes.com.br. Dr. Lair, de Londrina agora vem a pergunta, é o Nélio. A vitamina D3 tem alguma ação detoxificante? Sim, ela tem uma ação de detox, detoxicante. Metais pesados, por exemplo, vamos pegar o mercúrio, que hoje é um problema muito sério no Brasil, porque a maioria dos rios, da água dos rios, estão contaminados com mercúrio. Então, se você, por exemplo, ingere peixe de rio, que lá na cabeceira deles fizeram garimpo e contamina a água, o peixe se contamina com esse mercúrio, você ingere o peixe,
você contamina com esse mercúrio tem uma ação tóxica no seu corpo, e a vitamina D tem uma ação de detox. Ela é capaz de quelar esse mercúrio, por exemplo, e eliminá-lo na urina. Então, tem sim, tem uma ação. A próxima pergunta é de Rondonópolis, Mato Grosso. A capacidade de produzir vitamina D3 permanece por toda a vida? Não, não permanece, não. Isso é o que eu estava dizendo. Ela depende da idade. Um cara de 20 anos, um indivíduo de 20 anos, um de 70, o de 70 produz 4 vezes menos. Ele vai ter que ficar 4 vezes mais tempo no sol, se ele depender só do sol, para obter a mesma vitamina que um de 20. A boa notícia que nós temos hoje é que existe suplementação. Aí você pode procurar alimentos, mas o único alimento realmente tem vitamina D é o óleo de fígado do bacalhau. A natureza é muito sábia, Deus fez muito bem feito. Nos países nórdicos, por exemplo, durante o inverno, não tem produção de vitamina D, zero. Mas, por outro lado, a natureza dá para eles o quê? É o período do salmão. O salmão também é rico em vitamina D. É a hora que o salmão vai desovar, etc. Então, é quando eles pescam o salmão. Então, uma coisa contrabalança a outra. Salmão é o peixe que mais tem vitamina D, tá? De todos. E o óleo de fígado de bacalhau é de todos os alimentos possíveis e imaginários. Se você toma uma colher de chá de óleo de fígado de bacalhau fermentado por dia, você vai estar suprido de vitamina D pro resto da vida. Quer dizer, tem que tomar todo dia. Quando você para de ingerir a vitamina D, como ela é lipossolúvel, ela fica armazenada muito tempo. Então, como eu estava dizendo, um indivíduo da raça negra, que mora no Rio de Janeiro, e nasceu lá e vive lá e toma sol e vai na praia, e muda para Montreal, no Canadá, ele vai levar uns 5, 6, 10 anos, às vezes, para começar a ficar doente. Porque ele leva com ele uma reserva de vitamina D, por ser lipossolúvel. Mas uma hora vai acabar. E ele vai ter um problema. Geralmente aparece, se for do sexo masculino, ele aparece com câncer de próstata, com câncer de colo, com câncer de reto. A mulher está muito relacionada com câncer de mama. Então, a incidência de deficiência de vitamina D em pacientes com câncer de mama é um absurdo. Inclusive, o Dr. Mercola, que tem o maior site médico do mundo, ele tem uma frase que ele diz assim: um dia o médico será processado se ele está atendendo um paciente com câncer e ele não determinou os níveis de vitamina D desse paciente. Porque praticamente 100% dos pacientes com câncer têm deficiência de vitamina D. Tá bom? E a vitamina D tem uma ação antiproliferativa. Ela não deixa o tumor crescer e ela reduz metástases. E isso não sou eu falando, não, tá? O Dr. Garland, são 2 Garland, eu não sei se eles são irmão ou pai e filho, da Universidade de San Diego. Você entra na internet, você procura lá que você vai ver no PubMed, GARLAND, eles fazem trabalhos, eles mostram que se você tratar uma paciente, colocar os níveis dela otimizados, ela reduz em 87% a incidência de câncer de mama, por exemplo. Ok, queremos agradecer e informar aqui que temos público Estados Unidos, Portugal, Espanha, França, Japão, Inglaterra, Argentina, México, Irlanda, Coreia do Sul e Alemanha. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. E a Jane Camolese, de Londrina, está mandando um abraço para o Dr. Lair, e nós também mandamos um abraço aqui para a Jane, que ela é fã do Dr. Lair. Mas a pergunta agora vem de Foz do Iguaçu, Dr. Lair, do Marcelo. Vitamina D3 ajuda a prevenir osteoporose? Ajuda a prevenir osteoporose. É assim, ó. Se você é criança e falta vitamina D3, você tem raquitismo. Infelizmente, você cresceu com as pernas tortas igual a do Garrincha, não vai desentortar. Tá bom? Isso é raquitismo. Se você não teve durante a infância deficiência, mas se você vem a ter isso quando adulto, se você está um adulto jovem e começa a ter deficiência de vitamina D, você tem uma doença chamada osteomalácia, que hoje é muito comum. Se você falar que quando você aperta um osso ele dói,
Se você reclama que a sua dor é lá dentro do osso, é profunda, se o médico toca aqui no seu externo e você sente dor, tudo indica que você está tendo uma doença chamada osteomalácia, com inflamação do periósteo que reveste o osso. Você vai medir a vitamina D, ela está baixíssima. Se você não trata essa osteomalácia, ela vai evoluir para osteopenia e ela vai evoluir para osteoporose. Uma vez você com osteoporose, se você normalizar a vitamina D, você pode regredir. Hoje tem estudos mostrando pacientes com osteoporose, que a gente faz o diagnóstico de osteoporose pela densitometria óssea, pelo chamado T-score, o placar T de tatu, onde diz assim, se você compara, o computador tem um algoritmo, onde ele compara a sua densidade óssea com a de um indivíduo de 25 anos. E se você tem uma diminuição de até um desvio padrão, você é normal. Se você tem um desvio padrão de 1 a 2,5, menos do que um indivíduo de 25 anos, você tem osteopenia. E se você tem mais de 2,5 de desvio padrão, comparado com o indivíduo de 25 anos, o seu T-score é mais de menos 2,5, você tem osteoporose. E essa osteoporose pode regredir se você fizer uso. E aquelas dores da osteoporose, que eram antigamente as dores da osteomalácia, não tratada, elas também desaparecem. As dores musculares somem, porque a deficiência de vitamina D é confundido com artrite, porque dói as articulações, a pessoa pensa que tem artrite, dói o osso, entendeu? Dói o músculo, dores musculares que a pessoa não consegue dormir, etc. Então, que se acentuam na palpação, também, que às vezes é diagnosticado como fibromialgia, e a paciente vai tomar anti-inflamatório, não há necessidade, e os anti-inflamatórios têm os seus efeitos colaterais, é só você ler a bula. Antes de você tomar um remédio, você tem que ler a bula, porque, por lei, é obrigado colocar na bula os efeitos colaterais dos remédios. O seu médico fala, não lê a bula, não, que é bobagem. Eu digo, não, pelo amor de Deus, leia a bula. Porque se você lê a bula com cuidado, muitas vezes você não vai tomar aquele remédio. Bom, e com os remédios vão se juntando, porque aí vem um efeito colateral, você vai tomar um remédio para acabar aquele efeito colateral, aquele vai dar outro, aquele vai dar outro, aquele vai dar outro, de repente você está tomando 5, 6, 7 remédios, e na realidade nenhum deles está fazendo efeito, você só está tratando o efeito colateral do outro, tá bom? E às vezes você tem deficiência de vitamina D, você dá uma deficiência, trata a deficiência da vitamina D, tudo isso melhora. Você tem esclerose múltipla. Paciente, para tratar com esclerose múltipla, tem que medir os níveis de 25-hidroxi-D, porque só a melhora, só a normalização, até 50, 60 nanogramas por ml, às vezes é o suficiente para curar a esclerose múltipla. Às vezes é o suficiente. Queremos agradecer a nossa grande audiência e, mais uma vez, informar que a Nutrigênese é a patrocinadora oficial dos Hangouts aqui do Dr. Lair Ribeiro. Acesse o site www.nutrigenes.com.br e você tem uma promoção no site, inclusive nos produtos da vitamina D. Temos duas perguntas aqui. Agora está vindo uma série de perguntas, Dr. Lair, sobre essa questão aí da osteoporose, dores musculares. A Ildete, do Rio de Janeiro, e a Rosa Maria, de Porto Alegre, fazem as mesmas perguntas. Eu vou ler aqui para o senhor. A Ildete, gostaria que fosse explicada a ação da vitamina D3 na fibromialgia e demais doenças autoimunes. E já a Rosa Maria faz um complemento dessa pergunta, né, em relação à fibromialgia e à vitamina D3. Ela diz que sempre já ouviu o senhor falar sobre a relação da vitamina D3 com magnésio, cálcio e K2. Se seria ideal tomar esse quarteto. Existem coisas chamadas cofatores. O que são cofatores? São outras substâncias que jogam no mesmo time. Então, por exemplo, se eu faço uso de cálcio sozinho, eu tomo suplementação de cálcio. O cálcio não tem inteligência de ir para o osso ou ir para o dente. Você toma o cálcio, ele pode ir para a válvula do coração, ele pode ir para a coronária, ele pode ir para a carótida, ele pode ir para a aorta, fazer um aneurisma. Ele não tem uma inteligência que ele vai para o osso. A vitamina K2 é a vitamina que fala com o cálcio assim, vem cá, ó, seu lugar é no osso e no dente, vamos para lá. Então, se eu tomo cálcio e tomo vitamina K2,
o cálcio vai saber para onde ele está indo. Agora, se eu tomar cálcio K2 e não tomar vitamina D3, o cálcio muitas vezes não é absorvido. Porque quem absorve o cálcio e quem diminui a excreção do cálcio é a vitamina D3. Então, a vitamina D3 faz chegar mais cálcio no sangue e faz vazar menos cálcio na urina. Então, isso aí eles vão trabalhando, é como se fosse uma orquestra, entendeu? E quem segura lá, ajuda a segurar no osso? O magnésio. Então, o magnésio está no osso. Grande parte do nosso magnésio está no osso. E o magnésio, a função dele é ajudar a segurar o cálcio no osso. À medida que nós envelhecemos, nós vamos perdendo essa reserva de magnésio. Todas as vezes que você sua, então você correu, você fez uma maratona, você fez uma sauna, você suou, você perde magnésio. Se você é jovem, você tem reserva de magnésio no osso. Mas se você não é jovem mais, já passou dos 50, 60, 70, você não tem mais essa reserva de magnésio. Você perde o magnésio do seu sangue, né, momentaneamente, você não tem a reserva para repor, o seu coração precisa de magnésio para trabalhar, e como não aparece, você tem uma arritmia e morre. De vez em quando você vem falar de uma pessoa que estava fazendo sauna, saudável, e de repente morreu. Um indivíduo que estava numa corrida, de uma maratona, num dia ensolarado, morreu. Por quê? Morreu por uma arritmia cardíaca, por deficiência de estoque de magnésio. Tá bom? Então, esse magnésio, a K2, o cálcio, a D3, eles trabalham em uníssono. Eles fazem parte, são instrumentos que vão tocar a mesma música dentro da orquestra. Cada um tem a sua afinamento diferente. Então, um potencializa o outro, sim. Tá? A vitamina K2, por exemplo, durante 70 anos, a gente não sabia que ela existia. O médico, nós estudamos na faculdade, vitamina K. E olhem lá, e achamos que tem a ver com a coagulação, que a K1 tem. Mas só para a curiosidade de vocês, existem 23 vitaminas K, 23 vitâmeros, que a gente chama. Por exemplo, B1, B2, B5, B9, B12, B15, B17, isso são vitâmeros da vitamina B. Então, existem 23 vitâmeros da vitamina K. Desses 23 vitâmeros, o mais importante é o K2, que a maioria não conhece, porque isso só em 2007, esses 70 anos de mistério, foi desvendado. Bom? Ok, quero dar mais um recadinho para você que está gostando aqui desse hangout, dessa palestra. Acesse www.academialairribeiro.com.br. Lá você vai encontrar todo o acervo do nosso palestrante aqui, todas as informações. academialairribeiro.com.br, está lá para você acessar, para você assinar, e todo o acervo do Dr. Lair Ribeiro está à sua disposição, inclusive aulas completas no caso da vitamina D3. O Arthur Carvalho, ele é enfermeiro, o Arthur é de Cuiabá, no Mato Grosso. O uso do sabonete, shampoo ou detergente interferem na produção da vitamina D, doutor? No momento que você produziu, sim. Então, vamos supor, você vai para a praia, tá? Chega lá, você fica lá, toma os seus 10, 20 minutos de sol, fabrica, sei lá, 8, 10 mil unidades de vitamina D, depende da sua idade, etc. Só que você fabrica ela na pele. Ela leva um certo tempo para ser absorvida, para ir para o fígado, para ir para o rim, para espalhar pelo sangue. Então, se você volta para casa e você toma um banho antes de almoçar e você ensaboa o corpo todo, como o sabão é lipossolúvel e a vitamina D é lipossolúvel, você pode praticamente eliminar quase tudo aquilo que você está produzindo na pele para ir embora. Então, eu recomendo às pessoas o seguinte: você pode até tomar banho antes de almoçar, mas não use sabonete se você quer preservar aquela vitamina D que você acabou de fabricar lá com o sol. Tá bom? É isso aí. Tem uma pergunta interessante aqui, assim como tem um melhor horário, né, doutor, aí para poder ficar ao sol e produzir vitamina D, o Marcelo, do Maranhão, São João dos Patos, Marcelo, qual o melhor horário para suplementar a vitamina D3? E ele pergunta se tem algum alimento ou suplemento que dificulta a absorção da mesma.
O melhor horário para você tomar a vitamina D3 é depois das refeições. Por quê? A vitamina D3 é lipossolúvel. Então, ela precisa da bile para ajudar na emulsificação para ela ser absorvida. E a bile é excretada principalmente após as refeições. Então, tem gente que toma, por exemplo, em jejum, e diz assim, ó, eu estou tomando a vitamina D, mas ela não está aumentando no meu sangue. Aí eu oriento, não, muda o horário. Passa para tomar depois do almoço para você ver. Aí, só a mudança do horário faz a diferença, entendeu? Agora, se você não tem vesícula, se você sofreu uma colicistectomia, aí o problema é diferente. Aí é um problema mais sério, porque você vai ter que tomar bile artificial, chama oxbile. E porque a bile do boi, ela é bioidêntica à bile humana. Então, o indivíduo que tem a vesícula retirada, ele tem uns prejuízos. Quando você tira um órgão, nada é de graça. Você tirou o apêndice, tem um problema. Você tirou a amígdala, tem outro problema. Então, você tirou a vesícula, você vai ter consequências disso, tá? E uma das consequências é que você tem dificuldade de absorver vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K, o ADEC da vida, que todas as quatro são lipossolúveis e elas precisam de uma emulsificação do processo digestório para que ela seja absorvida. Então, se você não tem a bile, é complicado. Bom? Doutor Lair, a próxima pergunta é lá da sua terra, de Minas Gerais, vem de Montes Claros, o senhor William de Souza. Sim. O melanoma vem aumentando ou diminuindo no mundo, doutor Lair? O melanoma vem aumentando e muito. Engraçado, William, olha só, ele vem aumentando e muito. Tá? Ele aumentou 1.800% nos últimos 30 anos. Ele só vem aumentando. E as pessoas cada vez tomam menos sol. Se você comparar o que você toma de sol com o que o seu avô tomava, você vai ver que é brutal. O seu carro está parado na garagem, você entra no carro, dirige, vai onde você quer, volta dentro do carro, entendeu? Você não tem negócio de sol. O seu avô, o seu bisavô trabalhava no ar livre. Então, ele também não tinha filtro solar, não. Então, olha que interessante. Com o advento do filtro solar, eu não estou dizendo que é causal, é uma correlação. Vou te dar um exemplo. O lugar onde mais se tem melanoma no mundo é numa região, no estado da Austrália, chamada Queensland, a terra da rainha. O lugar onde mais se usa filtro solar no mundo é num lugar na Austrália chamado Queensland. E tem estudos mostrando que cada vez que foi introduzido um novo ingrediente para o filtro solar, aumentou o melanoma. Então, existem inúmeros estudos nessa área, mostrando que talvez existam algumas coisas nos filtros solares que não deveriam ser colocadas lá. E de vez em quando eles retiram um. Tá? Esse 4-MBC que eu falei, ele metilbesilideno cânfora, 4-MBC. Metilbesilideno cânfora. Ele não existe no Japão, não existe na Europa, ele é permitido no Brasil. Então, tem inúmeras publicações mostrando que ele tem uma ação de estrogenicidade. O que quer dizer isso? Ele entra no seu corpo e funciona, ele é absorvido e funciona como hormônio feminino. Então, você cuidado para você não exagerar no filtro solar, porque os ingredientes que estão lá, que são números, você vai numa farmácia e amplia, porque não dá para você ler a olho nu. É tão pequenininho os ingredientes, tanto ingrediente junto, num espaço tão pequeno que não dá para você ler. Você precisa de uma lente de aumento para você ver se ele está lá. E muitas vezes você vai encontrar ele lá, o 4-MDC. Para você que deseja mais informações, também acesse o site do Dr. Lair Ribeiro, lairribeiro.com.br. Lá você vai encontrar todos os livros do Dr. Lair, lá você vai encontrar também os DVDs, lá tem um telefone para você entrar em contato com o escritório do Dr. Lair Ribeiro, lairribeiro.com.br. Já estamos chegando aqui nos nossos últimos 20 minutos e as perguntas não param. A Sandra Regina faz uma pergunta interessante, ela é de Blumenau, Sandra Regina de Blumenau. Doutor, como se proteger das manchas de pele, se não com protetor solar? Eu tenho manchas nos braços, no colo,
do sol, que eu pego todo dia. E como que eu posso me proteger? Primeiro, se você está indo para o sol, você tem que ter o protetor solar. O que você não pode é estar usando protetor solar debaixo da maquiagem e estar dirigindo o carro e estar indo para o seu trabalho. Isso aí não faz sentido. Você usar um filtro solar por baixo da maquiagem e você não está indo para o sol. Você está indo trabalhar, tá? A maioria das manchas, ela tem um componente hormonal. Geralmente é uma predominância estrogênica. Você tem que ir no seu ginecologista, no seu endocrinologista e ver o que está acontecendo com os seus hormônios. Porque quando você tem uma predominância estrogênica, mesmo que você vá lá e retire a mancha, ela volta. Porque o problema é hormonal. Você conhece a de Convic, que tem gente que toma sol e não tem mancha. Nenhuma. E tomou sol a vida inteira. E tem gente que só de tomar tem mancha. Então você tem que ver a parte endócrina, a parte conversar com o endocrinologista sobre isso e ver o que se você está tendo o que se chama predominância estrogênica. É uma doença do século XXI. O Dr. John Lee descobriu, um americano, ginecologista obstetra, descobriu essa doença do século XXI, que é a predominância estrogênica, onde a mulher está estressada. Qual a mulher que não está estressada hoje? Porque a mulher hoje ela assumiu o lugar de trabalho tanto quanto o homem, só que ela ainda tem as responsabilidades do lar. Se o jantar não sair, o problema é dela. Se o dever de casa da criança não ficar pronto, a responsabilidade é dela. Quer dizer, ela continuou com a responsabilidade do lar, então ela tem dupla tarefa agora para fazer, e ela está estressada. E esse estresse produz cortisol. E o cortisol é muito parente da progesterona. Ele usa o mesmo transportador, tá? Que é o Corticosteroid Binding Globulin, CBG. O receptor é parecido. Então, a mulher que está com cortisol alto, ela está com progesterona baixa. E a mulher com progesterona baixa, ela tem uma doença chamada predominância estrogênica, onde o estrogênio predomina sobre... E como o estrogênio tem uma ação lipogênica, ele aumenta a produção de gordura e com todas as suas consequências. Tá bom? Doutor Lair, o Rony Peterson e o Júnior Marques está perguntando da importância da vitamina D3 no momento da gestação. Que o senhor abordasse a vitamina D3 e gestação. Perfeitamente. Quando a mulher engravida, a necessidade de vitamina D3 dela aumenta muito, mas muito. Então, ela tem que ingerir mais. Tá? E quando ela amamenta, mais ainda. O leite materno é o melhor alimento do mundo. Ele só fica devendo por uma coisa. O leite materno é pobre em vitamina D3. Então, já é, por natureza, pobre. Porque a esperança é o seguinte, a natureza falou assim, ô fêmea, ô mãe, você vai dar de mamar. Agora, leva o seu filhote para passear na natureza, tá? No sol, tá bom? É assim que era. Não é o mundo que nós vivemos hoje. Então, a criança, ela só mamando, ela já começa a ter deficiência de vitamina D. Porque o leite materno é conhecido por ser pobre em vitamina D. Então, a mãe, quando recebe mais vitamina D por suplementação, a concentração de vitamina D no leite aumenta. E isso beneficia tremendamente a criança. Entendeu? Muito, muito mesmo. Eu gostaria de atualizar os números aqui, que é importante também o Dr. Lair saber. Estamos alcançando 46.749 pessoas. Muito obrigado aí a todo o público da internet, do Facebook. Realmente agora extrapolamos todos os números nossos, em todos os nossos hangouts aqui. Quero agradecer somente no Facebook, em 46.749 pessoas. Está aqui o relatório do Facebook. Muito obrigado por essa audiência. Isso também eleva a nossa responsabilidade, né, doutor Lair, para responder essas perguntas todas aqui. A Maria do Carmo, doutor Lair, ela é de Manaus. Sim. Vamos ver a pergunta dela. Qual a vitamina que falta no corpo quando começa a aparecer sinais pequenininhos com sangue na pele, que parece verruga? Tem algum sintoma específico disso, uma causa disso? Fala de novo, me pergunta de novo. A pergunta dela é a seguinte: qual vitamina, ou qual suplemento, ou qual componente que falta no corpo quando começa a aparecer pequenas verrugas de sangue na pele, pequenas pintas de sangue na pele?
Um tipo que existe na pele, que a gente chama de skin tag, geralmente é por aumento da resistência insulínica. Pessoas que são pré-diabéticas, que se não se cuidarem vão ser diabéticas, elas começam a aparecer com essas coisas na pele, chamado skin tag. É como se fossem pequenas verrugas, mas não são. E também quando ela começa a escurecer atrás do pescoço, às vezes ela escurece na axila, tá? Isso chama acantose nigricans, é o nome disso aí. Acantose nigricans. Às vezes aparece no cotovelo, às vezes aparece na dobra do dedo. Então, tem vários modos de você apresentar a acantose nigricans. Mas, geralmente, a fonte disso aí é resistência insulínica. Traduzindo para você, você está comendo muito açúcar, está ingerindo muito carboidrato. Se você reduzir a sua ingesta de digestão de carboidrato, você vai diminuir os níveis de insulina. Você vai melhorar a sua sensibilidade insulínica e essas manifestações aí, às vezes, desaparecem sozinhas. Tá? Ok, você está assistindo o Hangout aqui com o Dr. Léo Ribeiro. O nosso tema aqui é a vitamina D3, o hormônio esteroidal mais importante do corpo humano. E a gente faz um convite para você acessar o site www.nutrigenes.com.br. Lá você vai encontrar os melhores suplementos do mercado. Uma pergunta bem interessante aqui, doutor. O senhor tem falado muito aqui da vitamina D em relação às doses, né? O Fernando Ribeiro Queiroz, do Ceará, mesmo doses pequenas de vitamina D3 ajudam, doutor Lair? Muito. Por exemplo, os pacientes que têm raquitismo, o osso tem uma sensibilidade muito grande à vitamina D3. Pequenas doses de vitamina D3 faz uma diferença enorme na parte, por exemplo, do periósteo, na parte dessas dores ósseas, dessas dores musculares. Agora, quando você vai trabalhar com doenças autoimunes, por exemplo, aí já são doses maiores. Aí o médico tem que fazer isso, tem que ir no médico que está acostumado a trabalhar. Porque se você fizer doses muito altas de vitamina D, você vai também aumentar o cálcio. A primeira coisa que você aumenta é a hipercalcemia, é o aumento do cálcio no sangue, com todas as suas consequências. Então, às vezes, você precisa fazer tratamento dessa hipercalcemia, que advém de uma toxicidade por vitamina D. Só que isso é raro, viu? Eu conheço gente tomando doses muito altas para esclerose múltipla e não tem nenhum problema, tá? Mas são monitoradas, são pessoas que estão acompanhando, fazem o hormônio, o paratormônio, faz a dosagem do cálcio sérico, entendeu? E tudo mais, para poder, faz a dosagem da vitamina D, para acompanhar tudo isso, para não ter esses efeitos deletérios. Pergunta aqui da Tainara, ela é de Joinville. É uma pergunta bastante curiosa. Tomar sol faz mal para quem tem pressão alta? Não, é o contrário. Um dos problemas que nós temos com a pressão alta é porque ninguém toma sol mais. A deficiência da vitamina D, uma das consequências é a pressão alta. Você vai ver que muitos pacientes hipertensos, eles começam a tomar 10, 15 minutos de sol 3, 4 vezes por semana, e eles têm que diminuir a dosagem da hipertensão. Porque hipertensão não é doença, hipertensão é um estado. Você pode ser hipertenso porque seu ácido úrico está elevado, você pode ser hipertenso porque você tem hipotiroidismo, você pode ser hipertenso porque a sua resistência insulínica está aumentada, você pode ser hipertenso porque você tem deficiência de magnésio, você pode ser hipertenso porque você tem deficiência de vitamina D. Então, tem vários trabalhos na literatura mostrando, há muito tempo já, tem trabalho de 1992 mostrando já, que o paciente hipertenso, quando ele faz um regime de tomar sol, e não precisa ser muito tempo não, 10, 15 minutos, 2, 3 vezes por semana, ele tem que, muitas vezes, mexer na medicação, porque a vitamina D inibe o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muitos de vocês hipertensos que estão nos assistindo, entre os seus remédios de pressão alta, estão lá para bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Posso te garantir que está lá. Então, um dos inibidores naturais do renina-angiotensina-aldosterona é a vitamina D3. E o paciente, como ele não toma sol nenhum, porque ele tem a chamada heliofobia, eles jogaram fora a água do bebê e o bebê foi junto, porque todo mundo não toma sol. Não, você tem que tomar sol de uma forma inteligente. É só isso.
de uma forma inteligente. Eu não estou falando de você ir para lá e ficar o dia inteiro torrando na praia. Isso é loucura. Ninguém fazia isso na antiguidade também, não. Mas se você aprender a fazer a helioterapia de uma forma inteligente, talvez você até pare de tomar o seu remédio de pressão alta. Põe na cabeça isso, pressão alta não é uma doença. Pressão alta é um estado. Quando o médico fala que você tem uma hipertensão idiopática, é porque ele não sabe a causa. E às vezes não é para. Ninguém descobre, não tem bola de cristal. Ele está dizendo que ele não sabe a causa. Mas a causa pode ser deficiência de magnésio, deficiência de vitamina D3, excesso de insulina, diminui a quantidade de carboidrato e açúcar que você come, a pressão diminui. Hipotiroidismo, você tem as mãos frias, os pés frios, a pele seca, constipação intestinal, brain fog, você vai no shopping, você não sabe onde você colocou seu carro, você nunca sabe onde é que está a chave, você não sabe onde é que você colocou seus óculos. Isso tudo aí são coisas mostrando que você está com brain fog, que é um dos sintomas do hipotiroidismo. O hipotiroidismo produz uma coisa chamada mucina, e se deixar acumular, produz uma coisa chamada mixedema. E essa mucina, ela não produz só no músculo, ela produz dentro do vaso. Ela aumenta a resistência do vaso. E ela aumentando a resistência periférica do vaso, ela aumenta a pressão. Então, quando você trata o hipotiroidismo, a pressão baixa. Bom? Muito esclarecedor, então, aqui essas informações em relação à vitamina D3 e também na ajuda do tratamento da hipertensão. De Paragominas, do Pará, o Fabrício. O que significa estrogenicidade e o que isso tem a ver com filtro solar? Estrogenicidade é quando você deixa entrar no seu corpo uma substância que funciona como hormônio feminino. Você pega uma mamadeira cheia de leite, a mãe, coitada, não sabe, leva essa mamadeira no micro-ondas, esquenta a mamadeira do bebê no micro-ondas. Para esquentar, teve que ter calor muito forte ali. Aquele plástico libera bisfenol A e fitalatos, que tem estrogenicidade. Esse bebê agora mama essa mamadeira de veneno. E ele tem 6 meses de idade, ele é obeso. A mãe fala, mas ele não come muito. Por que ele ficou obeso? Porque você esquentou a mamadeira dele no micro-ondas, ele está contaminado com bisfenol A e com fitalatos. Se tem produtos no filtro solar, todos não, mas tem. O seu médico lá vai distinguir com você qual é qual. Que tem estrogenicidade, eu passo isso todo dia, vai chegar uma hora que eu começo a alterar os hormônios do meu corpo. Eu conheço pessoas que passam tanto filtro solar que eles começam a desenvolver ginecomastia, a mama começa a crescer. Porque aquilo ali vai interferindo hormonalmente. Existem inúmeros produtos que têm estrogenicidade. Se você tem uma sopa enlatada, às vezes aquela parte dentro da lata que isola a sopa ficar ali, aquilo às vezes é feito com produto que tem estrogenicidade. Por isso que eu oriento as pessoas, não confunda produto alimentício com alimento, não é a mesma coisa. Procure comer alimento. Alimento não tem rótulo, tá bom? Alimento não vem enlatado. A natureza não faz nada dentro de lata. Você tem que procurar ao máximo comer produtos orgânicos, produtos naturais. Mas se você trabalha fora, leva marmita, pô. Faz em casa, leva. Porque aí você sabe o que você está fazendo. Porque se você vai comer fora, você não sabe que óleo que fritou lá. Você sabe que um óleo vegetal não pode ser reusado? A sua avó, quando ela cozinhava, ela guardava a carne dentro da gordura de porco. E ela fritava e guardava, fritava e guardava. Ela reusava a gordura de porco. Não tem problema nenhum você reusar uma gordura de porco. Mas se você reusa, por exemplo, um óleo vegetal, um girassol da vida, cada vez que você esquenta o óleo, ele é um pouquinho mais hidrogenado. Ele vai acumulando trans. Então, você imagina um pastel de feira. Você acha que o cara que frita o pastel da feira, cada vez que ele faz uma fritura, ele joga aquele óleo fora e põe um novo? Aí ele teria prejuízo no pastel. Aquele óleo que está lá há 5 meses. Ele só vai acrescentando, acrescentando, acrescentando.
Eu brinco, mas na realidade estou falando sério, um dos maiores venenos que você pode ingerir, que eu sei que é muito gostoso, é pastel de feira, porque ele é fritado, ele é frito em óleo que está sendo constantemente reusado. Tá bom? Olá, vamos aqui para as últimas perguntinhas. E mais uma vez o recado aí, acesse academialairribeiro.com.br. Você que tem sede de informações, academialairribeiro.com.br, você acessa e você pode assinar o conteúdo de mais de 40 anos de pesquisa. E o site do Dr. Lair Ribeiro é lairribeiro.com.br. Lá você tem o acesso a todas as informações, os livros e DVDs do Dr. Lair Ribeiro. O Ananias Gonçalves, ele é de Cajazeiras, ele é de Paraíba, ele é médico. Ananias Gonçalves, ele é médico, ele é assinante da Academia Lair Ribeiro. Doutor Lair, publicam-se que reposição de vitamina D por si só não basta, e sim também a exposição ao sol. Além da vitamina D, o que mais essa exposição proporciona? O fato de você, o doutor Ananias, o fato de você fazer a modulação da vitamina D com sol, a parte interessantíssima é que nunca vai ter excesso. Porque vai chegar uma hora que o corpo vai falar assim, ó, chega, e ele para de produzir, mesmo você estando no sol. Então você nunca pode se intoxicar com vitamina D vindo do sol. Tá bom? Você não pode, isso acontece. Não existe. Quando você faz a suplementação com a vitamina D, você tem que levar em consideração dose. Ou seja, se passar de uma certa dose, numa certa pessoa, porque existe uma individualidade bioquímica muito grande, você pode... Porque o que interessa não é a dose que a pessoa está tomando. O que interessa é o nível. É o 25-hidrox-D. Eu posso dar a mesma dose para 10 pessoas e uma se intoxicar e a outra continuar deficiente. E tem a mesma dose. Então, se eu der uma dose para você, a mesma dose para mim, eu não sei qual de nós dois vai ter nível maior, porque depende da absorção, depende do polimorfismo genético que nós temos para o receptor da vitamina D, porque isso também existe, que nós podemos ter, por exemplo, você pega um paciente com falência renal, insuficiência renal crônica, em hemodiálise, esse indivíduo não pode mais transformar 25-hidrox-D em 1,25-hidrox-D. Ele não tem jeito de ativar a vitamina. Não adianta você ficar medindo os níveis de 25-hidrox-D nele, porque ele não tem mais... O rim dele está lesado, ele perdeu a 1-alfa-hidroxilase, ele não tem mais capacidade. Aí você tem que dar para ele uma vitamina D ativada injetável. O nome comercial é Sigmatriol. Você pode olhar lá, você vai ver que tem um produto no mercado chamado Sigmatriol. Então você vê o seguinte, as pessoas ficam dando vitamina D para pacientes com insuficiência renal. Muitas vezes isso não vai virar vitamina D ativada, porque eu só vou ter os benefícios da vitamina D quando ela é ativada. Claro que se você quiser fazer as duas coisas, você pode diminuir muito a dose que você está suplementando e complementar. Só que tem que ter regularidade. É igual jogar futebol. Eu não posso jogar futebol uma vez ou outra. Eu não posso fazer ginástica uma vez ou outra. Eu tenho que esquematizar, eu vou fazer ginástica 3 vezes por semana, o meu corpo vai pegar ritmo. É a mesma coisa, eu vou tomar sol. Porque a pessoa que tem câncer de pele, muitas vezes é porque ela foi numa praia e fez uma queimadura de uma vez. Se ela toma um pouquinho de sol todo dia, a pele cria o que se chama resiliência. É o caso do pescador. Procura ver os pescadores. Eles não reclamam de câncer de pele, mas eles foram treinados, a pele deles desenvolveu o que se chama resiliência. Elas são capazes de suportar o sol, porque aquilo foi treinando, chegou nesse ponto. Certo? Doutor, a última pergunta, e aí a sua mensagem final, é do jogador Pablo. Ele pergunta o que é osteomalácia e quais suplementos podem ajudar no tratamento. Osteomalácia é quando eu tinha deficiência da vitamina D adulto, eu não sou criança mais, eu parei de crescer, então eu não vou desenvolver raquitismo, mas, por outro lado, eu não tenho o mínimo suficiente para manter a saúde óssea. Então, o que acontece? O meu periósteo, que é a pele que envolve o osso, começa a inflamar.
e com isso aí eu começo a ter essas dores profundas. Se eu não tratar, isso aí vai evoluir para a osteopenia e futuramente vai evoluir para a osteoporose. Tá? Se eu trato, às vezes com dose muito pequena, porque o osso é muito sensível à vitamina D. A dose que você precisa da vitamina D para não ter câncer de mama ou câncer de próstata é muito maior do que a dose que você precisa usar para poder curar o seu osso, para você curar a sua osteomalácia. Então, isso aí, a dose é muito patologia dependente. Depende do que você quer. Você quer para prevenir infarto? Quer para prevenir Alzheimer? Você quer para prevenir Parkinson? A vitamina D tem receptor em todos os órgãos do corpo. Você acha que a natureza é muito sábia. A natureza é muito parcimoniosa. Ela não faz nada sem uma finalidade. Se a natureza colocou receptor para vitamina D em todas as células do corpo, em uma pequena quantidade, menos de 2% que não tem, ela está dizendo o quê? Isso é uma substância importante para a vida. Senão, não colocaria receptor. Isso é muito importante você pensar desse jeito. Mas por que tem receptor em todas as células? Porque é importante. Se não fosse, a natureza não ia perder tempo fazendo isso. A natureza trabalha com muita inteligência. Nós temos que ver essa inteligência da natureza e levar vantagem disso aí, aproveitar isso. Então, eu espero que você pense bastante sobre isso. Hoje tem muita literatura na internet sobre vitamina D, sobre o hormônio D. Tem gente que já não chama mais de vitamina D, chama de hormônio D. E isso pode ser a diferença que faz a diferença entre a sua doença e a sua saúde. Um paciente que tem deficiência grave de vitamina D, não adianta ele tomar remédio nenhum, porque o básico que está faltando tem que ser consertado primeiro. As coisas mais importantes a gente faz primeiro, elas têm prioridades. A vitamina D deficiente é a maior prioridade que eu tenho. Não adianta tomar remédio, pode vir de onde for, ter o preço que for. Não, eu primeiro tenho que cuidar da vitamina D. Isso é a primeira coisa que eu tenho que fazer. É o mínimo. Infelizmente, apesar de nós vivermos num país tropical, mais de 90% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D. E se você não acredita em mim, peça para medir, seu médico fazer um pedido do 25-hidrox-D, também chamado calcidiol. E você vai ver que seus níveis estão baixos. Tá? Porque você não toma sol mais. Eu não estou dizendo para você ficar torrando no sol e virar pimentão, não. Eu estou dizendo para você levar em consideração e usar de uma forma inteligente o uso do sol. Isso é que chama helioterapia. Que, aliás, já existiu antes. Como eu disse, o Dr. Finsen, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1903 por mostrar a cura de inúmeras doenças com vitamina D, com sol, e por isso, com a luz solar, e por isso que criou o solário. Que você ia para tomar sol. Bom, evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Até a próxima. Ok, queremos agradecer mais uma vez aqui toda a paciência e a disponibilidade do Dr. Lair Ribeiro por essa fantástica aula sobre vitamina D, o hormônio esteroidal mais importante do corpo humano. Dr. Lair, mandei fazer um print aqui agora da última impressão da nossa audiência. Atingimos 50.373, o nosso público, 50.373 pessoas somente no Facebook, tá? O pessoal do Facebook aí. Muito obrigado aí a toda a nossa equipe. Queria mandar um abraço também para o Adriano Gato, aqui de Maringá, que está nos assistindo, sempre nos assiste, junto com o Dr. Lair Ribeiro, e também a todos os distribuidores franqueados da Nutrigênese. Pessoal do Brasil e do mundo, né, são quase 23 países assistindo aqui a gente. Queria agradecer essa grande audiência. E em breve a gente já vai mandar um e-mail para todos vocês, o Facebook oficial do Dr. Lair Ribeiro. A gente já vai programar o próximo Hangout. A gente vai ter uma reunião essa semana e aí o Dr. Lair Ribeiro vai programar a data e o tema que a gente vai abordar. E aceitamos sugestões aí. Vocês que estão nos assistindo, já coloquem o seu tema que você gostaria que o Dr. Lair abordasse. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Um abraço.